Boa noite. Essa é a primeira aula de 2025 de imunologia. Esse material que eu estou compartilhando com vocês é baseado no conteúdo da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Vocês podem perguntar assim, meu nome é Esther, tá? Eu dou suporte à disciplina de imunologia desde 2021. Aí vocês podem perguntar, mas Esther, eu sou aluna de licenciatura em Ciências Biológicas. Só que a Fundação CEDERJ, eles exigem um conteúdo um pouco mais puxado da gente, porque nós somos sistema semipresencial, caso você, porque eu já sou formada há bastante tempo. Então, vocês podem ficar preocupados, porém, isso é muito bom. Em concursos, caem muitos conteúdos baseados em imunologia e as pessoas que não tiveram na graduação passam dificuldade. Vocês podem fazer um curso de complementação para trabalhar como biólogo em laboratório, porém a base que vocês vão usar no seu dia a dia da rotina laboratorial é isso que vocês estão estudando na disciplina. Então, eu quero que prestem bastante atenção. Quem tiver dificuldade com a compreensão de qualquer conceito, porque peço até desculpa a vocês que minha garganta está inflamada hoje, eu não consigo falar mais alto. Vou tentar falar mais alto, mas vai ter uma hora que eu vou precisar baixar. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade em entender, coloque nos comentários do vídeo ou me procurem no grupo de suporte que eu vou responder, tá? Boa aula para gente. Vamos lá. Eu não vou ler detalhadamente tudo. Eu só vou explicar basicamente o que é importante. O que é imunidade inata? Nosso corpo tem um conjunto de reações que nos protegem da ação de micróbios e bactérias e qualquer outro ser que tenta nos causar prejuízo. Eu falo qualquer outro ser porque o nosso corpo está exposto o tempo todo a alimentos, ao ar contaminado, entrar em contato por acidente, por algum inseto, por algum vírus que possa ser contaminado por esse inseto, por algum fungo, alguma bactéria, algum protozoário, algum vírus. Tá? O nosso corpo, para se proteger, desenvolveu uma série de barreiras. Essas barreiras são anatômicas, físico-químicas e imunológicas. A barreira inata é a primeira barreira que faz o que é essa barreira? Imagine olhe para o seu braço, olha para a sua mão, para os seus pernas, se você tiver um espelho perto, olha para o seu rosto. Na verdade, a pele como um todo é a primeira barreira de proteção, porque ela primeiro regula a nossa temperatura corporal, impedindo a troca de temperatura e a troca de calor com o ambiente. O fato de impedir a troca de reduzir, vamos dizer assim, a troca de calores com o ambiente, faz com que o nosso corpo já esteja estável. Porque o nosso sistema imunológico ele é baseado em controle de temperatura e controle enzimático. Tá. Quando você entra em contato com algum patógeno por meio de corte, acidente ou picada de algum tipo de animal, existe uma série de reações que entram em contato com o seu corpo minutos ou até horas depois que esse patógeno está no seu corpo. Tá? Aqui está dizendo o seguinte: a imunidade é um termo que se refere à proteção contra enfermidades infecciosas. Didaticamente, é classificada em dois tipos: inata ou natural e adaptativa ou adquirida. Em termos evolutivos, a imunidade inata foi a primeira a surgir, abrangendo desde plantas até mamíferos. Todos os seres vivos possuem algum tipo de imunidade, tá? Nessa disciplina, a gente não vai falar de outros seres vivos além dos seres humanos. Mas no curso de biologia, é importante vocês aprenderem que até as plantas possuem sistema imunológico restrito, porém possuem. Os insetos e todos os animais, que insetos também é animal, possuem, tá? Eu digo que animal, mas alguns micróbios
também possuem estruturas de defesa, como cílios, como estrutura físico-química interna. Todos os seres vivos possuem algum tipo de sistema de defesa. Mas a gente vai focar mais nos animais, no caso, nos seres humanos. Desculpa. É caracterizada pela rapidez da resposta. Ocorre em poucas horas, devido ao fato de seus componentes já estarem preparados para combater a infecção, mesmo quando essa se encontra ausente. Além disso, alguns constituintes da imunidade inata, estão situados em locais estratégicos de constante contato com agentes provenientes do meio externo, como a pele, a superfície das mucosas, o trato respiratório, gastrointestinal e geniturinário. Assim, a imunidade inata é composta por barreiras, pele, superfície das mucosas, compostos microbiológicos. Como é isso? Eu não vou ler tudo direitinho, não, porque vai perder tempo e esse material já foi enviado para vocês no grupo. A pele, todas as células da pele são fortemente juntas, tá? E essa junção impede a entrada e saída de micróbios. Quando você sofre algum corte, esses micróbios que já se acostumaram com a sua pele e não te fazem mal, eles têm duas funções. Ele tem a função de ocupar um espaço vazio, que está ali livre na sua pele, e tem a função de proibir que algum outro micróbio que não está acostumado ao teu corpo se aloje naquela região. De certa forma, a microbiota da superfície da pele nos protege de algumas doenças. Tem um caso específico. Pode ser, em alguns casos, que após um corte, essa microbiota que está acostumada com o lado externo da pele entre acidentalmente para o lado interno. Aí, no ambiente que ela não conhece e no ambiente que ela não está acostumada, ela desenvolve uma resposta imune, tá? Tem uma série de infecções hospitalares que podem ser causados se eu realizar um procedimento cirúrgico, a pele não for devidamente higienizada. Tá? Superfície das mucosas. Cada uma das mucosas do nosso corpo, nossos olhos, a nossa boca, a região geniturinária, possuem pelos e substâncias como se fosse um muco. Esse muco, nosso nariz, geralmente tem pelos em volta das mucosas e uma substância produzida. No nosso olho, são produzidas lágrimas, que mais para frente a gente vai estudar alguns tipos de anticorpos que são produzidos nos olhos. Por quê? Nos olhos, nós não possuímos células de defesa. Então, é realizada uma regulação físico-química, ou seja, é produzido um aumento de acidez na nossa lágrima e algumas substâncias, como anticorpos, estão presentes na nossa lágrima para controlar a quantidade de micróbios existentes ali. Por isso que quando, às vezes, a pessoa está com imunidade baixa, ela corre um risco muito forte de desenvolver conjuntivite. Tá? Pulando aqui a história. O pH estomacal, ele regula a quantidade de micróbios ingeridos na nossa alimentação. Então, quanto mais ácido é o pH, menos resistente é o micróbio àquele ambiente. E como no nosso intestino há uma captação de nutrientes e de líquidos muito intenso, é necessário que antes do alimento chegar no intestino, ele seja o alimento não, o micróbio chega no intestino, ele seja eliminado, tá? Às vezes, um parasita consegue desenvolver uma estrutura de defesa tão resistente que isso torna o nosso corpo, essa alteração do pH no estômago, inútil. Aí o corpo cria uma outra estratégia de defesa contra isso. Estratégias microbiológicas, construída pela microbiota normal presente no intestino, que compõe espaço nutrientes ou micro-organismos patogênicos, além de produzir substâncias antibacterianas. Todos os animais possuem
substâncias que podem ser... como é que eu vou explicar? O nosso intestino possui vários micróbios lá, e esses micróbios eles liberam substâncias como vitaminas do complexo B e outras substâncias para fortalecer o nosso corpo. Então, essas substâncias, elas ajudam o nosso organismo a se tornar mais resistente a outros micróbios. Tá bom? Vamos lá. Além da barreira física, nós temos barreiras biológicas, componentes celulares. O nosso corpo tem células específicas que estão capacitadas para destruir patógenos. Vou dar um exemplo. Imagine que você está no mercado e foi acompanhado com 2 pessoas. Você e sua avó, por exemplo. Se você tiver uma saúde razoável, é bem provável que você ande mais rápido que sua avó. Então, sua avó vai te dar uma lista de compras e essa lista de compra contém cada um do material que ela quer que você compre. O que ela vai fazer? Já que ela anda mais devagar, ela vai pedir que você vá na frente e marque com uma etiqueta, com um post-it mesmo, cada um dos componentes que está na lista. Se algum componente não estiver que estiver na lista não estiver no mercado, você simplesmente não coloca. O que você vai fazer? Você vai na frente, vai colocando os post-its, e quando sua avó vai atrás, ela vai pegando o material que está marcado. Então, nós temos células de defesa, que são neutrófilos, monófilos e macrófagos, e essas células elas têm a capacidade de destruir cada um dos componentes que estão marcados. Quem que marca os componentes? São os anticorpos, tá? Esses componentes marcados para destruição são os anticorpos, produzidos pelos linfócitos B. Isso acontece na imunidade adaptativa, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Olha só, os neutrófilos têm meia-vida e possuem grânulos citoplasmáticos, contendo enzimas microbicidas, importantes no processo de eliminação dos agentes infecciosos. Eu vou destacar essa parte aqui, para vocês entenderem uma coisa. Os neutrófilos, monócitos e macrófagos atuam na imunidade inata. Os linfócitos B e T atuam na imunidade adaptativa. Por que eu estou destacando isso? Aí vocês vão pensar assim, só na imunidade adaptativa existe marcação de célula para destruição? Não. Na imunidade inata também existem células marcadas para destruição. Então, os neutrófilos possuem grânulos que são bolinhas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Cada bolinha dessa é exocitado, é jogado para fora da célula e essa bolinha se cola nas células que precisam ser destruídas. Então, é um tipo de legenda para identificar as células que precisam ser destruídas. Então, aí, as células natural killer e os macrófagos vão lá e destroem essas células. Componentes moleculares. Compreende citocinas, quimiocinas e as proteínas de complemento da fase. E outra coisa que a gente vai falar mais para frente é o sistema complemento. Muitos alunos me perguntam, Estel, o que significa sistema complemento? Sistema complemento é uma estrutura que complementa a ação das células. Porque ao longo das centenas de anos que a imunidade evoluiu, não só células são capazes de destruir patógenos, mas alguns componentes químicos aumentam uma força. É como se fosse, quando eu era criança, toda criança que tinha fraqueza, anemia, tomava biotônico Fontoura. Então, no comercial falava, você toma biotônico Fontoura e você fica fortão. É como se o sistema complemento desse um upgrade, um fortalecimento nas células de defesa e essas células começassem a desenvolver substâncias que permitisse seu aumento da força. Tá. Componentes moleculares. Compreende as citocinas, quimiocinas e as proteínas de complemento da fase. Citocina. São proteínas que mediam
diversas respostas celulares, como ativação, inibição, diferenciação e crescimento. Existe uma grande variedade e atuam no organismo de forma autóctona, paráquina e endócrina, exercendo suas funções ligando-se receptores específicos presentes à superfície da célula. Autócrina, paráquina e endócrina são estruturas de autorregulação. Quimiocinas são proteínas de baixo peso molecular com finalidade exclusiva de recrutar leucócitos para os locais da infecção e tecidos linfóides. Como as citocinas, também atuam via ligação de receptores específicos na superfície celular. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. André, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat, tá? Se você quiser abrir o seu fone. Deixa eu só tentar tirar o barulho aqui do WhatsApp para não atrapalhar a gravação. Só um momento. Ah, sim. Se houver dúvida, é só perguntar. Beleza. No nosso corpo existem quimiocinas, que são proteínas de baixo peso molecular, com finalidade exclusiva de recrutar leucócitos para os locais de infecções. Proteína do complemento. São plasmáticas e atuam na amplificação da fagocitose e da inflamação, além de eliminarem agentes infecciosos. Proteínas da fase sintetizadas no fígado auxiliam na fagocitose e na ativação do sistema complemento. Então, o sistema complemento, ele potencializa, por meio de substâncias e a ação de células de defesa. Ele pode atuar tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. Tá? Vamos lá. Reconhecimento de patógenos. Lembra que eu falei das barreiras? Da barreira primária e a pele. Então, quando qualquer micróbio ultrapassa a barreira da pele, por diversos motivos, alcançando os tecidos subjacentes, entra em contato com a população de células de imunidade inata, como macrófagos e células dendríticas resistentes. Células dendríticas são células que têm estruturas parecidas com dedos, tá? Esses dedos facilitam o toque, vamos dizer assim, e início da resposta imune para destruir esse patógeno. A interação dessas células com agentes infecciosos ocorre por intermédio de receptores de reconhecimento padrão. Olha só, cada célula do nosso corpo possui um padrão. É que quando o nosso corpo quando as células do nosso corpo, como macrófago, células dendríticas, fazem uma varredura no nosso corpo para identificar se está tudo certo, se está tudo bem, se está faltando alguma coisa. Quando ele começa a identificar que tem uma célula que não segue o padrão de reconhecimento humano, ele já manda uma estrutura, um anticorpo. Tá? Na verdade, ele não manda anticorpo. Lembra que eu falei aqui dos neutrófilos? Os neutrófilos começam a liberar substâncias que têm a função de destruir aquela célula. Depois que se os neutrófilos não conseguirem destruir aquela célula. Oi, quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa, André? Sim, desculpa, meu microfone abriu aqui. Não, se você quiser perguntar, fica à vontade. Eu estou aqui pode interromper quando você tiver alguma dúvida, tá bom?
Então, imagine que você está no mercado fazendo uma compra. Eu uso o exemplo de mercado porque quase todo mundo vai ao mercado. Tem gente que faz compra pela internet, mas a maioria vai ao mercado. Beleza. Quando você vai pagar um produto, a atendente lá do caixa vai passar um scanner e esse scanner vai identificar o código de barras. E esse código de barras já sabe a identificação, o peso, o preço, a data de validade daquele produto. Porque alguém do sistema do CPT já fez o cadastro. Beleza. Então, as nossas células de defesa têm scanner que vasculham todo o nosso corpo para identificar se tem alguma célula fora do padrão. Quando essa célula é identificada, são identificados uma coisa chamada de PAMP, padrão molecular associado a patógeno, que é específico de patógeno. Então, o PRR é um scanner que identifica a presença ou ausência de PAMP. Se não tiver PAMP, ele vai ficar feliz e contente. Agora, se tiver PAMP naquela célula que ele identificou, ele já inicia uma resposta imune. Tá? O que significa? Como exemplo, podemos citar a flagelina, componente de flagelo bacteriano. A única célula humana que tem flagelo é o espermatozoide. Não tem nenhuma célula humana que tem flagelo. LPS, lipopossacarídeo da parede da bactéria gram-negativa. Zimosan, componente da parede celular de fungos. dsRNA, RNA fita dupla, comum em alguns vírus, dentre outros. Os PRRs podem ser encontrados em diferentes populações celulares. Estão presentes tanto na membrana plasmática ou endossomal. O que significa TLRs? Ou Toll-like receptores? São receptores que estão presentes em células T da imunidade adaptativa. São linfócitos T, tá? Cada linfócito ele é adaptado. Após o momento que ele é ativado, ele sofre uma adaptação. É como se você desse uma missão na vida dele. Imagine que você recebeu um diploma. Depois que fez um curso, recebeu um diploma. A partir do momento você vai trabalhar nisso. Então, é isso que acontece com os linfócitos. Cada linfócito recebe uma ativação e, a partir daquela ativação, ele recebe uma missão de trabalhar em uma determinada função. Então, os linfócitos T, LRs, são Toll-like receptores. Quando no citoplasma, com receptores RLR, RIG1-like receptores. RIG1 e RIG2 são genes produtores de algumas células de defesa. NOD-like receptores também são genes produtores de algumas células de defesa. Quando ocorre interação PAMP-PRR, ocorre liberação de sinais intracelulares que culminam na indução da transcrição de genes importantes para a ativação celular. A indução da fagocitose, diferentes PRRs são expressos numa mesma célula, o que faz com que essa tenha a capacidade de reconhecer várias classes de micróbios. Deixa eu tentar arrumar um desenho aqui para mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu só reduzir um pouco o desenho para caber na tela. Ó, imagine que essa parte laranja aqui, ó, que está a barreira epitelial, é a nossa pele. Essas bolinhas verdes são os micróbios. Pode ser que alguma parte da tua pele esteja lesada, então essas junções comunicantes entre as células epiteliais se afrouxam, ou pode ser que você tenha sofrido algum corte, um espetamento, ou algum inseto tenha picado você e essa parte picada causou uma lesão, obviamente, né? E deixou outros micróbios entrarem. Aí tá. Quando esse micróbio, essa parte, essa bolinha verde, entra no nosso corpo, existe um reconhecimento químico. Pô, tem alguma coisa estranha ali, hein? Vamos investigar. Então, o nosso corpo manda algumas células de defesa, tanto que se você sofreu um corte, aquela região fica aquecida, porque o nosso corpo identifica logo que algum micróbio entrou. Então, primeiro há um fechamento por meio das plaquetas e das fibrinas, que impedem
que outros micróbios entrem no teu corpo, sobrecarregando o seu sistema imune. Então, naquela região que sofreu corte, há uma migração de células de defesa para identificar e tentar conter a expansão daquele micróbio. Então, o que vai acontecer? O fagócito, que é uma célula que tem capacidade de comer partículas sólidas, vai ser encaminhado para aquela região. A gente chama o macrófago, a célula dendrítica ou macrófago como fagossoma. Aqui, ó. Essas bolinhas vermelhas são estruturas produzidas também para fortalecer o sistema imunológico, provavelmente produzido pelo sistema complementar. Olha só. A ilustração da ativação da indução do mecanismos efetores da imunidade inata com micro-organismos. Devido ao rompimento das barreiras epiteliais, os micro-organismos alcançam o tecido subjacente. Fagócitos residentes reconhecem pumps de micro-organismos através de seus receptores BRR e fagocitam os agentes infecciosos que são englobados dentro do fagossoma, que por fim se fundem ao lisossomo. Dentro dos fagolisossomos, os micro-organismos são destruídos pela ação de enzimas líticas lisossomais e das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Os fagócitos ativados produzem mediadores inflamatórios que induzem a expressão de moléculas de adesão e receptores na superfície endotelial, que facilitam a adesão dos leucócitos circulantes, neutrófilos inicialmente. Em resposta a quimiocinas produzidas no local, os leucócitos migram para o sítio da infecção nos tecidos por diapedese, onde reconhecem os micro-organismos e exercem sua função na tentativa de eliminar. Diapedese é um escorregamento. É como se essas bolinhas verdes aqui estivessem rodando, até encontrar um local específico para conseguir entrar. Beleza. Pode perguntar. Correto. Existe uma diferença entre infecção e inflamação. A inflamação ela ocorre depois da infecção. Infecção é quando qualquer micróbio entra no nosso corpo e causa uma resposta imune. Essa resposta imune é uma inflamação. Nem toda inflamação é causada por micróbio. Pode ser que uma inflamação seja causada por um erro imunológico. Por exemplo, quem tem artrite, quem tem esclerose lateral amiotrófica, quem tem Alzheimer, sofre inflamação, porque é um erro genético de algumas células que causam um erro de sintetização de algumas substâncias. Quem tem artrite ou artrose tem uma diminuição do líquido que protege um osso de bater no outro, certo? Então, isso causa uma inflamação, que várias substâncias químicas são produzidas naquele local para tentar consertar esse erro. Mas, na maioria das vezes, acontece primeiro uma infecção, e essa que é com a entrada de algum micróbio ou algum patógeno diverso, e esse patógeno desencadeia uma reação inflamatória. Aí sim, depois que esse patógeno entra, é que várias outras células e várias substâncias são produzidas para tentar pegar esse patógeno para não deixar ele se reproduzir. Porque se ele se reproduzir livremente, o que vai acontecer? O nosso corpo vai ser tomado. Você está ajudando. O André perguntou aqui. Então, se eu colocar o gelo no local inflamado, estou ajudando ou atrapalhando o processo imunológico? Porque, de certa forma, se você colocar gelo no local inflamado, se essa inflamação for autoimune, você vai facilitar o trabalho do seu corpo. Você vai diminuir
a sobrecarga dele. Porque quando você reduz a temperatura do local, você diminui a ação de algumas substâncias, porque você reduz a tua dor. Então, o sangue para de ser colocado em grande quantidade naquela região. Porém, em algumas situações, por exemplo, imagine que você está andando muito bem, lá, estou passeando pelo meu quintal, e você pisa num caco de vidro. O que vai acontecer? Você vai sentir dor. Então, teu corpo rapidamente vai mandar uma série de enzimas para quê? Para fechar aquele corte e facilitar o trabalho das células de defesa. Quando você coloca gelo naquela região, você vai diminuir a sua dor, mas isso não vai impedir as células de defesa de trabalharem. Agora, quando você está com... Tem uma situação específica que o médico pede para você botar água quente. Água quente é quando você está, por exemplo, com o pé inchado por reação de alguma artrite, alguma artrose. Então, quando você bota água quente, você relaxa o músculo, tá? E esse músculo relaxado também diminui a dor, em algumas situações. Eu lembro que quando eu era criança, eu torci o tornozelo, o médico pediu para alternar entre água fria e água quente. Mas depois eu descobri que não pode fazer isso. Esse choque térmico meio que compromete o sistema imune. Então eu coloquei só água gelada. Por quê? Porque a água gelada reduz mas eu não cortei, eu só torci. Então, a água gelada reduz a quantidade de células de defesa para uma determinada região e diminui a dor. E a diminuição da dor facilita, de certa forma, que o meu corpo suporte a ação anti-inflamatória das células. Deu para entender? Ok. Vamos pular aqui. Implicações clínicas da imunidade inata. A importância da imunidade inata é constatada quando se observa que certas alterações em seu funcionamento podem acarretar na defesa do organismo. Deficiências em seus componentes. Espera aí que eu vou parar a gravação, mas pode continuar aí, para não ficar muito grande.